Boa Bom, noite a bom. todos. Um minutinho, só Lorena. Uhum. Hoje é dia 10 de julho de 2025 e a gente vai dar início à reunião da retina dessa semana. O caso clínico vai ser apresentado pela Lorena Lago, que é residente do terceiro ano. Boa noite a todos, então. Eu sou a Lorena, vou apresentar o caso dessa semana. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo Cunha e à doutora Fernanda Doraldo por me cederem o caso e à doutora Cleide pela orientação. Bom, o nosso caso clínico dessa semana é de uma paciente do sexo feminino, parda, de 42 anos, previamente ígida, que foi encaminhada devido à baixa acuidade visual há 2 anos. De antecedentes pessoais, ela destacava apenas uma hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, negava qualquer outra comorbidade. Negava também antecedentes oftalmológicos e negava antecedentes familiares. Ela tinha um irmão que também era ígido. Ao exame oftalmológico, a acuidade visual da paciente no olho direito era de 20/40, com essa refração que está exposta, e no olho esquerdo 20/50, com uma refração também inocente. O restante do segmento anterior não apresentava alterações dignas de nota, apenas uma esclerose nuclear em ambos os olhos e uma pressão intraocular de 12 bilateralmente. Em relação ao exame de fundo de olho, eu trouxe uma retinografia colorida que representa o fundo de olho da paciente, olho direito e olho esquerdo, e aqui com um zoom aproximando da região foveal. Temos também a retinografia de grande angular, que não mostra alterações periféricas do olho direito e do olho esquerdo. A retinografia hedge-free, autofluorescência e a angiografia fluoresceínica. Então, diante de uma mulher parda de 48 anos, ígida, com acuidade visual de 20/40 a 20/50, apresentando esse aspecto no fundo de olho, eu gostaria de abrir inicialmente para hipóteses iniciais. Jorge, quer comentar? Difícil, inicialmente você não vê nada. O olho É, está bem normalzinho. Não sei o é, OCT, o que que pode talvez ter. não tenha ficado muito nítido aí Você vê a mácula na foto colorida? Vejo, parece da mácula do lado esquerdo, você tem uns cristalzinhos parecendo, lembrando aqueles cristais de telangiectasia idiopática. Mas é a única coisa que eu posso dizer. E tem uma alteraçãozinha, talvez, na fóvea. Não sei se isso aqui é um artefato que eu tô vendo na fóvea. Não, não é um artefato. Volta um pouquinho, Lorena, na autofluor. Isso aí. Aparece uma pequena hipoalto, então uma paciente, Bilateral aqui dá para ver bem. Melhor do que a foto colorida que eu é estou uma vendo aqui. história de 2 anos, com essa hipoalto central bilateral simétrica. E visão de 20/50, 20/40. Isso. E OCT, o que que nós temos? Pode? Pode passar. Certo, então, prosseguindo então com a avaliação do OCT, o OCT do olho direito aqui, um corte macular horizontal, mostra essa Aí lesão começa a ficar bonito, né? Você subjetiva, mostra um começa a OCT ficar desse, bonito. A aí o gente tem essa OCT começa lesãozinha. a ver alguma coisa, porque na foto colorida que eu vejo ali, não tem muita coisa para eu ver, não. Exato. Eu Você trouxe tem uma... também o aproximado aqui, ó, para a gente ver melhor a lesão. O corte vertical. E no outro olho, no olho esquerdo, a gente também tem uma lesão semelhante, um quadro simétrico. Uhum. Você tem um quadro simétrico com a ausência da focal, da subfoveal das camadas retinas externas, ou seja, você tem uma ausência de fotorreceptor, que você pega aí desde da camada mioide até a elipsoides, ainda mantém ainda a limitante externa, certo? Quais as possibilidades? Muito simétrico, bilateral. Uma das doenças que daria essa alteração seria a cromatopsia. E o que você acha da história? Quer dizer, ela tem 62 anos, é isso? Não, Não, 42. 42. 42. 42. E uma história recente. O que você perguntaria pensando em cromatopsia? Se ela tem fotopsia, ou fotopsia não, Fotografia? alteração,
Fotofobia, né? Fotofobia, desculpa, faltou o nome aqui. Fotofobia, e se tem alguma alteração para alguma, entre o verde e vermelho, alguma alteração de cor, mas principalmente fotofobia, mais do que às vezes no começo você não tem muita alteração de cor, não, mas você tem uma fotofobia mais intensa. E a perda de visão nela também lenta, então 20/40. Outra alteração que daria isso, mas não simétrico dessa forma, esse podia ser unilateral, é maculopatia solar. Eu vi pacientes com maculopatia. O Eduardo tem uns quadros muito bonitos de maculopatia solar com alteração das camadas retina externas, mas que com o passar do tempo, tende a uma melhora. E Mas Sérgio diz que não seria bilateral, simétrica, a É, solar? esqueci de enganar. geralmente não é, né, bilateral e simétrica, porque você sempre fecha um olho e se você olha para o sol, você fecha um lado e o outro você mantém a visão direcionada e geralmente você só tem lesão unilateral, não tem bilateral simétrico assim. Lembra mais uma doença genética que poderia dar isso bem, bem simétrico, bem ordenado dessa forma. Ela Mas tem alguma queixa, Lorena, de alteração de visão de cores, de fotofobia? Não, e ela também não relata nenhum antecedente nesse sentido, tanto de exposição solar quanto de pensar em acromatopsia, né, de alterações desde uma idade mais jovem e outros familiares acometidos também. Ela negou todas essas exposições e história. Uhum. Você pensa em mais alguma coisa? Um tracional? tracional bilateral, você tem o cone de células de Miller e às vezes você tem uma alteração, você faz aquela linha hiperreflectiva, Aham. geralmente antecedendo tração que vai levar um buraco macular. Você tem também uma coisa que daria, eu já vi no unilateral, que é o microhole, você teria uma lesão na camada retiniana externa e também o paciente fica em torno de 20/40, é, e às vezes ele melhora com o tempo. Eu já vi alguns pacientes com microhole. Acaba sendo um diagnóstico de exclusão, né? Porque a gente não encontra a causa, né? Outra coisa que eu tô lembrando aqui, mas é um processo inflamatório, seria um epitelite. Eu Acho estou que é uma tentando boa lembrar o nome do opônimo desse ARP, uso né? quem? ARP, ARP. ARP. Acute Retinal Isso. Uhum. Pigmentophthisis, Pigment Dentro, epithelitis. uhum, também poderia evoluir, mas geralmente Poderia não é tão regular assim, né? não tão regular e não tão simétrico dessa forma, tão bonitinho como está aí, né? Você tem uma coisa E muito simétrica, muito regular como está isso aí. O epitelite Dentro, não seria assim. dentro das distrofias, uma vez a gente mostrou aqui um caso muito atípico de uma distrofia de Best, que era um dos familiares. A gente nunca teria pesquisado, mas a gente fez o teste genético em toda a família e um dos pacientes tinha um quadro exatamente igual, e tinha o gene BEST1. Mas é uma apresentação bem atípica, pensando nas Eu distrofias. nunca vi, eu não vi nunca BEST1 com só lesão das camadas É, retinianas externas, de uma aham. forma tão simétricazinha. Nunca Uhum. vi. Certo? Dentro Agora não das. tem um sinal maior de tração, né? Você vê só ali uma hiperreflectividade no É. centro da fóvea, mas ele não E se expande. aparentemente a hialoide está até aderida, né? A gente vê aqui no olho. Tá, tem um corte muito, muito bonito da hialoide aqui. Aí embaixo aqui você vê a hialoide da parte nasal, no olho Uhum. esquerdo, ela bem Tá. justaposta ali. Então você não tem nenhum descolamento de hialoide para ter uma tração. E ela Realmente, refere algum uso de medicação, alguma toxicidade. Também não, ela só usava medicação para hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Não tinha histórico de nenhum uso de drogas, nem também de medicações. acho que foi Eduardo que já falou uma vez, mostrando um caso de Pope. Eu tenho Poppers. um caso. Eu tenho um Poppers. caso de Poppers. Poppers, e que também dá uma É, lesão retiniana externa. Só que Então, é simétrica assim diferencial. também
O Eduardo mostrou em alguma dessas lives aí da vida um poppers. Nunca É, vi, nunca tive um paciente na vida com poppers, mas já vi eu numa acho live. que o E poppers, na volta um verdade, pouquinho, ele foi usado inicialmente para como se fosse um vasodilatador coronariano. E hoje ele é usado para outras droga finalidades, mas ele recreativa, né? de forma inalatória e tal. E ele também é Uhum. super tóxico para essa região. Volta um Mas, pouquinho, Lorena, só para mostrar, ela tem um OCT de camada de fibras também. E um Tem OCT. isso. O OCT de camada de fibras, então, e na sequência o OCTA do olho direito e do olho esquerdo. Uhum. eu não sei o que significa esse sinal, às 7 horas aí, sabe? O que que Mostra tem ali, Lorena. essa Aponta ali. linha? Eu acho que bem que aparece também no anfácio. É, mas aparece também Será lá que não no é um plexo tipo, profundo também. é um plexo profundo? Isso é um artefato ou é É, real? esse embaixo é o anfácio do plexo profundo. Eu É, não sei o que é isso, mas sei lá. não deve ser artefato, na de baixo é a projeção, mas na de cima, se fosse artefato, não teria aparecido a projeção, né? É, não sei o que que é. Isso Eduardo, é no você olho que esquerdo. acompanhou aí a paciente, quais as suas Então, impressões? essa Como é que paciente, eu tive tanto interesse no caso dela, que essa paciente é uma paciente nossa de ambulatório. Imagina se eu desvio o paciente e fico de olho para não desviar. Mas esse caso, eu discuti, acho que com a Fernanda, por isso que ela está aí desde o início. Essa moça é super diferenciada, ela responde bem, ela não- nós colocamos ela na parede, fala o que você tem feito, olhou para o sol, tem usado poppers, ela, não tem nada disso, chamamos um irmão. Acho que eu quis fazer mais exames na época, e acabei levando ela lá para o consultório particular, onde eu peço meus exames e tal. Fiz uma bela de uma refração nela. Não gostei muito, porque ela chegou nos 20, 40 com dificuldade no olho direito e menos no esquerdo. Fiz teste de cores, tudo normal. Na minha opinião, se você mostrar o slide anterior, que nós estávamos parados nele, Lorena, você vê, aquele primeiro que está grande. Eu acho que essa paciente é uma paciente diferente no seguinte sentido. Olha, acho que não é bem essa aí. Não, essa aí. Fica um pouco aí. Eu acho que essa paciente tem, lógico, na minha opinião, essa paciente tem estágios diferentes de uma síndrome vítreo, de uma tração vitreofoveolar, que não aconteceu ao mesmo tempo. Não é obrigatório acontecer no mesmo dia, essa alteração. Concordo. Inclusive, o Jorge fez boas considerações. Lembrou distrofia, lembrou Poppers, né? Lembrou a cromatopsia. Mas eu acho que, está vendo essa linha bem no centro? Dá tem? para ver uma certa linha de estresse que vai desde lá da limitante interna até mais ou menos, essa linhazinha aí. Então, e no outro olho, dá a impressão, Lorena, tem uma foto que você mostra também. Isso, ó, não, volta uma. Dá para ver o sinal do V aí, tá vendo? Ó? Ele se abre, isso, um aí e outro aqui, ó. Tá entendendo? Dá para ver, né? Eu não pensei que fosse ficar tão bonito. E primeiro que é uma das causas mais frequentes desse tipo de alteração. É, e eu acho que ela pode ter tido isso aí em tempos diferentes. Talvez tenha tido isso primeiro no olho não dominante e depois ela sentiu mais, talvez no olho direito. E, nossa, eu fiz muita pesquisa com ela. Outra coisa que é interessante, viu, Jorge, você lembrou de distrofia. É, eu queria muito que essa moça fizesse um eletroretinograma de campo total e um eletroretinograma multifocal, porque existe uma outra entidade, não sei se tem no nosso meio, que é a distrofia, que é a maculopatia oculta. Não sei se vocês todos sabiam, mas eu também aprendi que a maculopatia oculta basta você ter um ERG de campo total normal e um eletroretinograma multifocal alterado, isso é maculopatia oculta. Você faz o diagnóstico já por esses dados. E eu não estou achando também que seja, né? Porque 30% das ocultas tem um marcador genético, então não é uma coisa fácil. Eu acho que é uma entidade difícil, foi descrita no Japão, mas eu ainda acho que esse caso eu vou para o mais comum e mais frequente. Então eu penso assim, que ela deve ter nascido com uma relação vitreofoveolar
especial, que a gente nunca vai chegar eh, a fundo nesse tipo de fisiopatologia, mas ela demonstra, por esses sinais indiretos, que alguma coisa. Aliás, no esquerdo, ele até aprofundou um pouco mais. Nesse olho, o esquerdo parece que tem mais alteração um pouquinho. Ele afunda mais, porque você vê que ela parte. Ela mantém a limitante externa, ela pega a elipsoide e pega um pouco também da linha de transição ali de outer, que a gente chama de outer segment com inner segment, né? Então, agora, interessante que esses pacientes, a maioria desses casos são assintomáticos, né? E essa moça acho que percebeu, ela tem uma visão mais difícil de perto. Eu devo ter anotado lá, mas não lembro agora. A Lorena tem visão de perto? É o Não que ela tenho, se queixa. professor. Ela chega a ter J quanto no olho melhor? Não tenho esse dado. Tá, eu acho que eu tenho. Mas, ok, fica faltando. A gente vê, os pacientes reclamam mais da visão de perto. Então, fica com essa possibilidade. Uma coisa difícil de aceitar, porque é muito simétrico. E eu E fiquei com essa ela é hipótese, mas não tenho jovem, né? certeza de nada. Hã? Ela é jovem, então ela teria que ter uma adesão vitreoretiniana anômalo, né? Porque não é um É, descolamento de vítreo posterior não, habitual. não, o Vitor tá preso. O que ela tem é É, um descolamento parcial tomográfico do vítreo, que ainda está preso nessa região perifoveal, foveal e perifoveal. Agora, essa coisa do buquê, né, que o David Sarraf descreve, que ali tem um monte de células, que ali, na verdade, nós temos o quê? Passando ali bem no centro. O Jorge falou, tem os cones, né, e célula de Miller. É o cone de Agora, Miller, o famoso cone de é, Miller, e quando levado ao estresse, você tem uma linha de a linha de hiperflexibilidade. estresse, né? Então, eu fico com essa hipótese, acho que essa paciente, realmente, eu gostaria muito que ela fizesse também, viu, Lorena, se ela puder fazer aí no HC, uma microperimetria. Uhum. Porque eu queria entender por que que ela tem 20/50, por exemplo, no olho esquerdo, por uma lesão, né? Uma lesão pequena como essa. Então, eu não sei se afetou também alguma coisa. Ah, outra coisa, tem um exame maravilhoso que também ajudaria a gente nesse caso, que é o tal da óptica adaptativa, ótimo. adaptive optic, né? Que Adaptive Optics. mostra as alterações, exato, de quanto que isso aí pode estar associado essa lesão central pode estar comprometendo também a área paracentral ou pericentral. Mas eu acho que é um caso Realmente, bonito. Então, é um caso bonito. realmente chama atenção a desproporção da visão. Esse paciente que eu tenho de Poppers, ele ficou exatamente assim, mas só que ele era 20/25 mais ou 20/20 menos, mas ele referia uma manchinha central. Quer dizer, essa disrupção aí causa muito pouca baixa de visão. É inesperado, 20/50. Talvez ela tenha um dano mais extenso de fotoreceptores, aí a ótica adaptativa É. ajudaria. É, E se puder investigar mais, né? Eu só consegui ver, acho que um irmão dela, no próprio HC, ela sim. levou, E só para ver se não tinha nada. a maculopatia oculta, ela costuma começar pela zona de interdigitação, né? Um achatamento dessa pequena elevação central que tem na limitante externa, É. geralmente ela achata, e fragmenta a interdigitação. E depois ela expande, mas não costuma ser com esse aspecto de microburaco, né? E Mas isso autossônica A, dominante, a quando, oculta quando não ele, daria um quando espaço tão grande, né? não, Tão simétrico. não. O que Mas me chama mais atenção é ser tão simétrico esse microburaco que ela tem. Porque você diz assim, ah, ela está com atração de um lado, mas exatamente o outro lado tem a mesma lesão. é, sugere mesmo distrofia, né? É, Mas é muito simétrico, é muito perfeitinho. é impressionante. A gente apresentou aqui faz tempo, acho que uns 2, 3 anos, era o caso da Elisa, inclusive, da Elisa Miranda. Um familiar de um outro paciente com BEST, que a gente fez a genética, o estudo genético, e era exatamente assim, e era BEST. Mas, enfim, são apresentações bastante diferentes das distrofias. E, mas, acho que talvez. E seria interessante fazer um painel nela. é que essas E eu coisas. acho até que ela pode ter deteriorado um pouco a visão. A Lorena, você pegou meu dado de visão, né? Que faz 2 anos. Eu acho que ela estava um pouco pior, não estava? Agora, recente? Tem um dado recente que ela estava 20 e 125. Nossa. Aham. 20/25? 125.
Baixou É. muito a Como? visão. Aí deve ter 20 e alguma coisa a ver. 125. Que Ah, foi desculpa, 20, 125, lógico, estranho. Pensei que fosse 20, 25. Falei, meu, alguma coisa houve. Não, então, eu estou falando. E veja, distrofia não vai dessa forma, né? Não vai Não. piorando assim. Então, ela pode ser alguma coisa que esteja tracionando ainda. Aí vem a dúvida, né? Se vale a pena mexer, sei lá. É. Porque se tem alguma coisa que a gente poderia fazer nessa moça é descolar esse vítreo cirurgicamente, mas eu não sou doido de indicar isso. Agora, indo para 120, 125 no esquerdo, né? O direito você não tem. Também é ruim? É bilateral, que ela estava com essa Ah, cuidade, ela então, passou com recentemente. certeza ela piorou. Ela piorou, é uma coisa Aí vale progressiva. a pena, se, se a paciente está muito incomodada, fazer um drink burn, botar uma bolha de ar e fazer a manobra, que mais de 50% dos pacientes escolam o vidro. É. Daí, como tem uma adesão muito longa, né, extensa, dificilmente ia descolar. É, Não é teria que comum ser cirúrgico. nessa idade descolar fácil, não. É, com o Drink Bird, acho que não. É. E De dá qualquer medo também de forma, formar um buraco ali. seria muito agressivo, né? Acho que aí a gente vai ter que continuar a pesquisa e acompanhar. É. A gente vai acompanhar, a Lorena também, e depois um dia você reapresenta, Cleide. Mas Aham. eu gostei muito desse cara, ainda bem que vocês Oh, lembraram dele, lindo, lindo. Que bom que viu? você veio. Então, Lorena, acho Tá que bom. pode ser. Obrigado aí a todos. Eu vou ter que me retirar, que eu tenho outra reunião. Tá ok, Obrigada, obrigada. Obrigado, professor. Cleide. Tchau, tudo de bom. Tchau, Jorge. Tchau, Tchau a todos. Eduardo. Tchau, Até a tchau. Abraço. próxima. Dando prosseguimento, então, à revisão de literatura, eu vou falar um pouquinho sobre foveal spot, microburaco macular e microdefeitos foveais externos, que são diferentes terminologias para esse achado que a gente está discutindo. Inicialmente, aqui, eu trouxe uma publicação de 2003 pela importância histórica, porque foi uma das primeiras publicações que descrevia esse achado, inicialmente chamado de foveal spot. Nessa época, então, em 2003, era uma era pré-OCT, se assim a gente pode dizer. E o diagnóstico dessas lesões acabavam sendo basicamente baseados no exame fundoscópico, no aspecto do fundo do olho. Já existiam OCTs nessa época, mas eram exames de baixa resolução, não amplamente disponíveis, e nessa série de casos, dos 13 pacientes que eles reportam, apenas 4 foram avaliados com OCT time domain de baixa resolução. Então, esses 13 pacientes foram acompanhados por um longo período, de 1979 ao ano 2000, e apresentavam essa lesão intrarretiniana isolada na área foveal, com esse aspecto avermelhado, medindo menos de 100 micras, que era como eles definiam o achado. E no follow-up de 20 anos, o aspecto permaneceu o mesmo, como a gente pode ver aí na imagem. Na sequência aqui, eu trouxe um trabalho de 2009, já nos anos seguintes, quando a gente já teve uma evolução melhor da avaliação tomográfica dessas lesões. E aí, com o acesso mais fácil ao OCT, introduziu-se esse termo, então, microburaco macular. Aqui a gente tem um trabalho brasileiro, publicado em 2009, que tinha esse objetivo de descrever não apenas clinicamente, mas também os achados tomográficos do microburaco macular. Eles avaliaram 7 pacientes. Eles citam que nenhum dos pacientes tinha história de exposição solar, trauma, uso de medicamentos ou drogas. Na biomicroscopia, todos os pacientes apresentavam essa lesão arredondada, foveal, avermelhada. E na tomografia de coerência óptica, a gente via essa lesão foveal hiporrefletiva, como a gente viu nos outros casos também. Eles destacam também que nenhum dos pacientes tinha alteração na relação vítreo-macular. Então, apesar de o microburaco macular não apresentar esse fator causal direto, é importante nessa investigação das possíveis etiologias secundárias. Aqui a gente tem um outro trabalho de 2015 que também descreve os aspectos multimodais dessa síndrome foveal red spot. Eles relatam um caso de um paciente de 57 anos com escotoma central como queixa. Nesse trabalho, eles destacam que o exame clínico básico e o exame complementar também convencional, às vezes podem falhar em identificar essa lesão. Então, aqui eles lançam mão de uma propedêutica armada do ponto de vista tecnológico, OCTs mais modernos, outros tipos de exame, para poder identificar essa lesão. Na fotografia à direita, na letra A, eles exemplificam um OCT com baixa
densidade de scans, que não identificou a lesão, e na letra B ali embaixo a gente tem um OCT com um número maior de cortes que foi capaz de identificar essa lesão, reforçando então que também é um diagnóstico difícil do ponto de vista tomográfico, porque dependendo do aparelho e enfim, do número de cortes, você pode deixar passar esse achado. No ano de 2021, foi publicado esse trabalho, que é uma coorte retrospectiva, que descrevia também esse achado e sugeria a alteração do nome da nomenclatura para microdefeito foveal externo. Nesse trabalho, eles avaliaram 45 pacientes, foi uma coorte bem ampla comparada com os outros. Eles citam que existiam várias etiologias associadas ao achado, alguns pacientes tinham história de trauma, história de fototoxicidade retiniana. Dois pacientes tinham Mactel tipo 2, mas eles reforçam que a maioria dos casos, 24 olhos, eram associados a mudanças da interface vitromacular mesmo. E aí, o objetivo desse trabalho, então, a conclusão deles foi renomear de microburaco macular para microdefeitos foveais externos, justamente por existirem outras etiologias além da tração vitromacular quando a gente pensa em buraco. E aqui, por fim, um último trabalho, que foi uma revisão de literatura extensa, de 14 trabalhos publicados de 1988 a 2019, que incluíam trabalhos tanto que usavam a nomenclatura microburaco macular, quanto a nomenclatura do foveal spot. Nesse trabalho, então, eles falam que incluíram todos que consideravam uma lesão foveal ou justa foveal menor do que 150 micras. Existia uma variação de quais camadas da retina haviam sido acometidas, e eles sugerem a mudança novamente da nomenclatura, considerando os OCTs mais avançados, para microburacos maculares de espessura total e microburacos maculares lamelares externos. Então, a gente vê que são diferentes nomenclaturas para um achado semelhante. Mas o mais importante disso tudo, diante desse achado, é lembrar que esse achado pode ser secundário a doenças hereditárias, degenerativas, traumáticas e tóxicas, como já foi discutido, e, portanto, além do OCT, que foi amplamente avaliado por esses trabalhos que eu falei, também é importante uma anamnese detalhada pensando nessas etiologias secundárias. Então, trouxe algumas aqui para a gente revisar: a retinopatia solar, que é um dano tecidual fototóxico devido à exposição prolongada solar, geralmente associada à observação de eclipse sem proteção, mas também pode ser a observação diretamente do Sol. Existe uma susceptibilidade individual em relação a esse tipo de lesão, mas alguns trabalhos descrevem que mesmo poucos minutos de exposição desprotegida e intensa já é suficiente para causar essa alteração. Um outro ponto que eu achei interessante também, quando eu estava lendo sobre a retinopatia solar, é que existem alguns trabalhos que associam esse tipo de achado à exposição da luz do microscópio em cirurgias oftalmológicas, classicamente cirurgia de catarata, mas tem trabalhos também aí para os R1s que descrevem esse tipo de lesão após cirurgia de pterígio prolongada. Aqui a gente tem também a retinopatia por laser pointer, que é um tipo de lesão semelhante à solar, né? Você vai ter um dano fotoquímico na retina. Classicamente, vai depender do comprimento de onda do laser, da distância, do tamanho da mira, do poder de radiação. O FDA, inclusive, gradua o poder de radiação de cada laser, mas a gente sabe que esses lasers que as crianças usam, por exemplo, não têm esse rigor todo como o FDA categoriza. E o laser verde, o comprimento de onda verde, ele está mais associado à lesão do que o vermelho, por exemplo, mas todos, dependendo do tempo de exposição, do tamanho da mira e da intensidade, podem causar uma lesão semelhante também. Uma outra etiologia a se pensar que eu trouxe aqui é a retinopatia por tamoxifeno, que a gente sabe que é aquele modulador seletivo do estrogênio, utilizado principalmente no tratamento de câncer de mama. O tamoxifeno, então, ele causa um acúmulo de glutamato, secundário a esse bloqueio do transporte do glutamato no EPR, o que vai causar um dano às células de Miller e formar esses cistos. A gente sabe também que tem a formação de cristais retinianos superficiais, geralmente bilateral, e aí o OCT pode mostrar essas duas alterações, tanto na retina interna quanto na retina externa, esses depósitos hiperrefletivos, essas cavitações, que podem se mostrar semelhantes ao achado que a gente estava discutindo. Mas no caso, a nossa paciente também não tinha história de retinopatia, de uso de tamoxifeno.
A cromatopsia, que a gente já discutiu, uma distrofia retiniana rara, autossômica recessiva, bilateral, que afeta os 3 tipos de cone. A gente sabe que os pacientes vão ser acometidos numa idade mais jovem, vai ter uma BAV importante, descromatopsia, fotofobia e até mesmo nistagmo. O ERG é tradicionalmente usado para o diagnóstico e o OCT pode ter esse achado hiporrefletivo, aqui a lesão ela fica um pouquinho maior do ponto de vista horizontal, diferente da que a gente mostrou que é um pouquinho mais alta vertical mesmo. E por fim, eu trouxe a maculopatia de Poppers, que a gente também discutiu, que como o Dr. Eduardo falou, é uma substância volátil inalatória usada como uma droga recreativa. Ela é composta por nitritos de alquila. Esses nitritos aumentam o óxido nítrico, o que aumenta o GMP cíclico intracelular, levando a uma apoptose dos fotorreceptores. É uma doença descrita apenas mais ou menos em uns 50 casos, então tem poucas publicações sobre isso, justamente porque a maioria dos usuários não apresentam sintomas. A primeira descrição dessa associação do Poppers com a maculopatia foi em 2004, então é relativamente recente. Acredita-se que tenha uma relação dose e resposta, então usuários crônicos podem apresentar uma redução da acuidade visual mais severa, mas que tende a melhorar pelo menos de forma parcial com a cessação do uso. Então, para finalizar, eu trouxe aqui um fluxograma que ajuda a gente a organizar esses diagnósticos diferenciais diante de um paciente com defeito foveal externo. As perguntas que a gente precisa fazer para encontrar uma etiologia ou então para fechar um diagnóstico de exclusão, já que não tem nenhuma causa associada, são essa história de exposição solar ou exposição ao laser, que vai pensar então nessa retinopatia fototóxica, história de trauma, o trauma também pode causar uma lesão semelhante. Uso de drogas, seja para tratamento de câncer de mama, como a gente falou do tamoxifeno, seja uso de drogas recreativas como poppers. Aqui eles citam também história familiar positiva, redução da visão de cores, uma redução da acuidade visual desde da infância, para a gente pensar em distrofia, seja a cromatopsia, a distrofia macular oculta, uma alteração do reflexo foveal, se o paciente tiver história de cirurgia retiniana, por exemplo, correção de um buraco ou de uma mera, a gente pode atribuir a isso, ou então descartar alterações na interface vitromacular, que foi o que o doutor Eduardo falou, que geralmente é a principal causa desse tipo de defeito. E aí, por fim, a gente tem as outras causas que podem estar associadas, paciente com central serosa, Mactel tipo 2 e outras alterações. Obrigada. Excelente, Lorena. Nossa, excelente revisão. Parabéns. Obrigada. Parabéns, ficou legal. Muito bom mesmo. E agora a gente vai dar seguimento à reunião com a imagem da semana. Quem vai apresentar é a Fernanda Suzana, R3. Ótimo. Oi, Pode boa seguir. noite. Bem, sou Fernanda, sou R3. Gostaria de primeiramente agradecer a doutora Cleide pela ajuda na elaboração da apresentação. Então, essa é a imagem da semana e eu já vou abrir só com essa imagem para hipóteses diagnósticas e discussão. Então, aí a gente vê um paciente com várias hemorragias. O que vocês pensam quando vem um paciente com várias hemorragias? Sem contar a história por enquanto. Quem que está aí? Acho que sobrou para você, Jorge. Então, você vê um paciente desse, que eu não sei idade, não sei nada, mas só pela retinografia. Você tem um nervo óptico pálido, os vasos estão um pouquinho tortuosos. Eu posso tentar achar até que na arcada temporal superior eu tenho um salsichamento dos vasos venosos. Mas aí vamos para a mácula. A mácula você tem hemorragias retinianas, parecem um pouco mais profundas e mais ou menos circundando a região foveal. Tem outras lesões
que não estão bem focadas para mim, parece ser exudatos, também Não são exudatos, não são exudatos. não A são, né? foto não está de muito boa qualidade, mas ou Não, são para mim leves. Aham, as hemorragias até que estão claras, mas sim. os pontinhos estão bem definidos para mim, o Aham. que eu estou vendo. Então, inicialmente, eu pensaria em um exudatus. Você está dizendo Não, que não não, é não. exudatus. E a forma mesmo das hemorragias eu acho interessante, porque Isso, é elas isso que não eu queria te são. perguntar. O contorno delas, principalmente essas compridinhas aí, o que É ela fala para isso. você Quando eu sobre a vejo, vamos, situação? vamos discutir hemorragias, né? Se você tem uma hemorragia que parece em chama de vela, como você Uhum. ia dizer, elas acompanham a disposição das fibras nervosas. Então, você tem uma hemorragia mais superficial. Ou mais superficial ainda, quando você tem uma hemorragia que pode acontecer a limitante interna. Então, seria uma hemorragia mais arredondada, mais brilhante, porque ela estaria sublimitante. Aí você vai ir para regiões mais profundas, a plexiforme externa, essas hemorragias seriam mais arredondadas e mais escuras. Você pegaria hemorragias mais profundas, do plexo mais profundo. Então, ela é bem interessante, porque ela não é nem arredondada, nem chama de vela, e a disposição dela bem estranho. Se você assim, eu estou pensando na oclusão de veia, não está aparecendo oclusão de veia, que você teria só hemorragias na mácula, hemorragias grandes como essa, e, e elas, umas são mais arredondadas, parecendo mais profundas, outras são fusiformes, e não caracterizaria em nenhuma das três que eu discorri anteriormente. Mas vamos para frente. Eu acho que o Mauro está com. É, tá ok. Mauro, pode falar. Você fez um comentário aí sobre. Eu posso Elas, dizer que o contorno dela é meio estriado, essas elipsoides aí. é uma coisa que chama atenção pelas serem um pouco maiores, que a gente vê em retinopatia diabética, mas é a disposição que parece meio radial, olhando para o centro da fóvea, que é o que a gente espera, por exemplo, em hemorragias na camada de Henle, que é uma camada que, enfim, tem esse aspecto radial saindo da fovéola. Uhum, Acho que é uma possibilidade. aham. E é isso, hemorragias na camada de Henle, talvez alguma um pouco mais profunda. Isso, o que que sugere em termos de hipóteses diagnósticas? Aí pode ser por oclusão venosa, trauma. As que eu lembro que a descrição de hemorragia camada de Henle, acho que era uma oclusão venosa, eu também lembro de ter visto trauma, mas no fundo pode ser qualquer ah, hemorragia que afete o O plexo plexo mais profundo, profundo da né? retina, né? Sim. Acho que a gente pode ir mais para frente, Fernanda. Só uma pergunta, Cleide, ela não é um pouco edemaciada, essa retina? Parece meio esbranquiçada. Isso, isso. O Jorge chamou a atenção que a papila é meio esbranquiçada também, meio pálida. Ah, Então, aí, para mostrar a localização da hemorragia, né, Isso. no BASECAM, Mostrando a análise multimodal dessa paciente. Esse quadro da Angioflúor é um mês após, então não é exatamente naquele mesmo momento da imagem anterior. então, na anjo a gente vê aqui que as hemorragias estão bloqueando, né, e tem um quadro mais difuso de EPR, que é aquilo que eu falei que não eram exudatos, parece mais uma coisa isquêmica difusa, e os plexos estão praticamente preservados, estão preservados, né? Mas nesse OCT de baixo a gente vê que o Mauro tinha razão. Tem essa primeira flechinha é um resíduo, que tem um mês já isso, né? Um resíduo de uma hemorragia mais intrarretiniana, mas a segunda flechinha é uma hemorragia na Henle, né? E aí agora, depois disso, alguma hipótese diagnóstica, além dessas que você citou, Mauro? Mais alguma? Pode colocar o quadro completo, Fernando.
O Bom, o próximo. caso clínico, então, Ah, não, espera só um pouquinho. Tá, já tem aí o quadro. Alguém pensa em alguma coisa? Outra possibilidade para esse paciente ter hemorragia tipo essa, doenças linfoproliferativas, leucemias, linfomas, Também, né? Também. Pode doença de apresentar Waldenström, hemorragia em que qualquer lugar, né? dá hemorragia em qualquer lugar e você tem baixa de plaqueta, tem alteração de coagulação, e aí você tem hemorragias espontâneas. Eu vi paciente me lembrando aqui com hemorragia bem parecida com essa da camada de Henle, e quando eu fui pesquisar, o paciente tinha leucemia. Uhum. Vocês acham que um quadro, um Valsalva poderia causar isso? Ou... Fala, Mauro. Acho que poderia Valsalva, ser o que eu tinha pensado, era é, alguma coisa relacionada. Por exemplo, o que chama atenção o OCT. Não, desculpa. É que a camada de fibras nervosas parece muito afilada, assim. Se for um quadro mais antigo, você não poderia ter tido uma oclusão artéria oftálmica, alguma coisa assim, que explicaria a palidez de papila e essa palidez da retina e alguns episódios de hemorragia também. A sua observação é muito, muito pertinente. Tem realmente uma redução da camada de fibras, não é uma oclusão, não é uma doença vascular primária, mas está por aí o caminho. E só chama atenção que, assim, eu pesquisei causas de hemorragia na camada de Henle e todos os traumas, né, desde Valsalva, Terson, Shaken Baby, hipobárica, todas podem dar hemorragias na camada de Henle, mas nenhuma delas é a causa dessa paciente. Então pode seguir, Fernanda, com a história. Então, agora, caso clínico, falaram muito bem da parte da hemorragia, da descrição. É um paciente, uma mulher de 77 anos, que no dia anterior ela apresentou-se ao PS devido a uma forte dor de cabeça frontotemporal unilateral à direita e uma baixa de acuidade visual nesse olho direito e também náuseas há 2 dias. E agora, com um pouco mais de informação, vou agora abrir de novo para discussão. Sugere alguma coisa para vocês? Baixa de trombose visão importante. cavernoso, Não. Uma baixa de visão importante com essa papila meio pálida, uma redução na camada de fibras. como é que chama? Síndrome ocular isquêmica. Eu acho que poderia ser uma hipótese, sim. Se bem que a síndrome ocular isquêmica, acho que as hemorragias seriam mais profundas, né? Mas até poderia, até na camada de Henle. É porque você tem isquemia também da coroide, quando você tem Aham. a síndrome ocular isquêmica. Você, Ela não, ela está enchendo bem a coroide, né? não é por aí. É. Então a Não é. gente E não vai pensar porque não é no nosso dia a dia. Fala, Mauro. Você ia falar? eu só ia falar que essa foto foi Neuropatia. tirada no dia seguinte ao quadro de náuseas que ela compareceu ao PS. Então, ela compareceu ao PS e aí no dia seguinte apareceu esse quadro. Não é? A Fernanda achou uma coisa muito difícil para retinólogo pensar. Pode seguir, Ela não Fernanda. tem alguma coisa tumoral, neuropatia antiga que recidivou, posterior, não anterior, que não daria o edema de papila? Então, eu vou seguir com o caso agora. É uma paciente que ela apresentou, então, no PS. O quadro, ela tinha uma visão de movimentos de mãos nesse olho direito, pressão de 60, hiperemia conjuntival, edema corneano, média midríase, câmara rasa e uma catarata. Então, foi um quadro bastante clássico de fechamento angular. Foi feito o tratamento com beta-bloqueador, com todos os hipotensores, acetazolamida, manitol, corticosteroides. Posteriormente, foi feita uma iridotomia no pronto-socorro mesmo e e apresentava pressão de 10 após a iridotomia. No dia seguinte, ela voltou com uma acuidade visual de 0,2, pressão de 8 e aí sim o fundo de olho ao lado. E agora, como chama esse quadro de hemorragias após a baixa depressão? Sabia que você tinha um nome, não. Também não. Pós, crise de glaucoma agudo.
É, pós-iridotomia, na verdade, né? Pela descompressão. E você, com certeza, a pressão estava fazendo uma isquemia difusa, porque Tá? 60, É. e aí você descomprime e a pressão arterial com certeza faz Você uma submete a rede isquêmica a uma pressão muito alta com lesão de muito alta endotélio. e rápida. Então, Isso. provavelmente, alguns capilares profundos eles se rompem e na camada de Henle formando essa hemorragias. Agora, o nome específico eu não conheço. É, o Vitor colocou aqui que é uma retinopatia por descompressão, né? É. E essa hipótese é uma delas, né, Jorge? E a Fernanda vai falar sobre a outra hipótese para explicar a origem dessas hemorragias. Não só na Henle, elas podem aparecer em todas as camadas, mas nesse nosso paciente aí a predominância foi na Henle. Acho que pode Então, ser. só para mostrar rapidamente a evolução do caso, a paciente, posteriormente, foi se resolvendo as hemorragias durante os meses. A paciente teve que fazer cirurgia de catarata em ambos os olhos. A visão desse olho melhorou para 0,7 e a pressão ficou de 18, de 12 apenas com os medicamentos hipotensores. Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, tem o segmento ainda. Aqui a gente ainda tem o segmento do OCT, com a reabsorção da hemorragia. E, exatamente como o Vitor falou, é uma retinopatia por descompressão ocular. É uma complicação bastante rara que ocorre geralmente pós-operatório, pós-procedimento. Eu vi um caso descrito na literatura de associada a tratamento medicamentoso isoladamente. E o quadro clínico, como a doutora Cleide comentou, são múltiplas hemorragias, podem acontecer em todas as camadas da retina, mas geralmente são intrarretinianas. E 80% dos pacientes são assintomáticos. A etiologia, ela geralmente ocorre após cirurgias filtrantes para glaucoma, 50% associado a TREC, mas qualquer outro procedimento pode acontecer. Então, para os retinólogos daqui, pode acontecer após vitrectomia, após retirada de óleo de silicone, até após catarata. E o mecanismo, como o Dr. Jorge falou, é um paciente que tem uma pressão muito alta, que está prejudicando a autorregulação dos capilares retinianos, e quando tem essa diminuição rápida da pressão, tem um vazamento desses capilares e causa hemorragias múltiplas, inclusive na camada de Henle, que é o predominante no nosso caso. Outra etiologia é esse deslocamento anterior da lâmina cribriforme do osso etimoide, que inibe o transporte exoplasmático e faz uma compressão da veia central da retina, o que é similar ao mecanismo da oclusão de veia central da retina, que justamente foi uma das hipóteses levantadas pelo Dr. Jorge, mas o caso era um pouco diferente. E é uma evolução autolimitada. Aqui, para falar um pouco dos diagnósticos diferenciais das hemorragias da camada de Henle, a camada de Henle, ela compreende cones bastonetes longos, cilíndricos e amielínicos que fazem sinapse na camada plexiforme externa e eles são orientados radialmente ao redor da fóvea. Então, o sangue do plexo capilar profundo, ele difunde posteriormente ao longo das fibras da camada de Henle e essa orientação oblíqua das fibras, ela que vai ser responsável pelo formato petaloide e as margens plumosas, que são a característica clássica da hemorragia retiniana dessa camada. E fora da fóvea, elas não apresentam esse padrão petaloide, elas são mais arredondadas. Os autores desse artigo, que inclusive um dos autores é o nosso professor Eduardo Cunha, que estava anteriormente na reunião, eles postulam que com aumentos mais graves e sustentados na pressão venosa, pode também ter uma hemorragia retiniana interna originada do plexo capilar superficial, além do profundo já mencionado. A hemorragia na camada de Henle tem algumas diferentes etiologias. Os autores do trabalho, eles diferenciam em 3 grupos de etiologia. Então, os que estão associados a uma elevação da pressão venosa central e causas locais, com elevação da pressão local, que é o nosso caso, uma maculopatia por descompressão, ou anormalidades da vasculatura coroidal. Inclusive, foi falado de oclusão de veia central da retina, é uma causa. Outros traumas também são causa, tanto trauma ocular quanto trauma cerebral, TCE.
Aqui eu trouxe alguns exemplos de retinografias dessas hemorragias na camada de Henle. O paciente das primeiras fotos A e B é um paciente que teve síndrome de Terson, e a gente consegue ver bem claramente esse padrão petaloide. No paciente C e D, é um paciente que tinha aumento da pressão venosa central, apresentou vazamento do fluido cerebroespinal na tentativa de uma anestesia bulbar, e a gente também consegue ver muito caracteristicamente essa hemorragia com padrão petaloide. Já os pacientes E e F, eles são pacientes que não eram um mecanismo por aumento da pressão venosa central. O paciente E era um paciente que foi feito gás expansor após vitrectomia e tinha um aumento da pressão venosa retiniana, e o paciente F era um paciente com uma neovascularização de coroide. E nesses casos locais, eles descrevem um padrão mais radial do que um padrão petaloide. No OCT, a característica é essa hemorragia hiperrefletiva que radia de forma segmentada na camada de Henle. A gente consegue ver no paciente A e B, que é um TCE, e o paciente C e D, que é um paciente com hipertensão descontrolada e anemia. E, além disso, os pacientes que têm um mecanismo mais local, eles também apresentam umas linhas hiporrefletivas no meio dessa linha hiperrefletiva na camada de Henle, que são pacientes com oclusão de ramo e uma vasculopatia polipoidal. E agora, só para mostrar mais alguns casos, porque esse artigo tem imagens muito bonitas. Esse é um paciente homem que teve um TCE e ele se queixava exatamente do que a gente vê. Ele queixava de um escotoma vermelho em formato de flor, e a retinografia dele é exatamente esse escotoma em formato de flor. E o ACT tinha esse padrão de uma linha hiperrefletiva na camada de Henle, que após 6 meses também teve uma perda da elipsoide perifoveal. E por último, o último caso que eu vou trazer é essa paciente com uma oclusão de veia central, como foi dito anteriormente pelo Dr. Mauro, que é associada a uma PAN. Então, foi feita a retinografia, foi sobreposta o OCTA para mostrar o plexo capilar profundo e as vênulas do plexo capilar profundo. No OCT, a gente consegue ver essa hiperrefletividade na camada de Henle e também as lesões de PAN adjacentes. Obrigada. Muito bom, Fernanda. Linda revisão. A discussão também foi ótima. Parabéns aí, Mauro e Jorge. Ótimas hipóteses. E agora, para seguir, a gente vai apresentar o artigo. Quem vai apresentar é o Diogo Fukuda, é o R1. E enquanto ele compartilha, eu comentar só que esse é um artigo, vocês vão ver que não é um artigo complexo, fala sobre a progressão da retinopatia diabética da fase não proliferativa para proliferativa após uma cirurgia. Esse é um assunto de catarata. É um assunto antigo, era muito relevante na época da intra, porque a progressão da retinopatia era muito comum após a cirurgia da catarata, depois tornou menos importante com a extra, e desde que a gente tem a facomulsificação, não existe consenso se ela tem um papel na progressão, na piora da retinopatia. Então, tem trabalhos mostrando que não tem nenhum impacto, outros mostrando que tem, e esse estudo, ele reúne 7.000 olhos, 3.000 no grupo operado, 3.500 no operado, 3.500 no grupo controle, divide entre olho direito e olho esquerdo, enfim, uma amostra enorme, mostra que existe essa progressão, que ela é significativa, mas para além dos resultados aí do artigo, eu quero chamar a atenção para um ponto que é o banco de dados que esse artigo usa. Acho que essa é a terceira reunião seguida que mostra artigos que tiveram como banco de dados o Trinetex, que é uma plataforma, né, que eles chamam de federada, colaborativa, onde os médicos se cadastram, colocam lá os dados dos seus pacientes, disponibilizam, e aí eu entrei até no site e eles fazem uns comentários interessantes. Eu não sei se é pago ou não para fazer estudo baseado eu não sei se isso daqui é do NIH ou se é uma plataforma privada nos Estados Unidos, mas ele fala assim que
os dados não só são disponibilizados, mas o sistema também faz análises e otimiza o desenho de clinical trials e refina as medidas de segurança nos estudos pós-marketing de novas drogas, facilitando a publicação em prestigiosas revistas médicas. Quer dizer, isso, o serviço oferece isso, a possibilidade de publicar em prestigiosas revistas médicas. Realmente, assim, o número de informações que essas Big Data produzem é imenso, mas os resultados a gente tem que ver com um espírito bastante crítico, porque são estudos retrospectivos, com base de dados que a gente não sabe exatamente como foram alimentadas, então pode criar grandes baias aí, mas é a realidade. A gente está vendo artigos todos os meses serem publicados. Tem uma outra plataforma desse mesmo tipo que é só de imagens, que chama Iris. E a gente vai ver agora, eu acho que nos próximos meses, sei lá, talvez próximos anos, muitos trabalhos produzidos a partir dessas plataformas. Pode seguir então, Diogo. Queria agradecer pela atenção, professora. Boa noite a todos. Muito prazer. Meu nome é Diogo Fukuda. Sou médico residente do primeiro ano do programa de oftalmologia da USP de São Paulo. O artigo da semana aborda um tema muito importante envolvendo a retinopatia diabética em contexto de cirurgia de catarata. Queria agradecer à doutora Cleidia Machado pela ajuda, pelo fornecimento do artigo e pela revisão da apresentação em PowerPoint. O artigo da semana aborda sobre o risco de progressão da retinopatia diabética não proliferativa para um padrão proliferativo em contexto de cirurgia de catarata. Esse artigo teve uma publicação inerente à Elsevier no dia 7 de julho de 2025, então é um artigo relativamente recente. Como introdução, nós podemos observar que a diabetes mellitus tipo 2 é um fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento da própria catarata, bem como para as complicações da cirurgia envolvendo o tratamento dessa doença. A complicação alvo de debates e até controvérsias é sobre a progressão da retinopatia diabética. Nesse contexto, nós podemos observar que incisões largas, a exemplo da extração intracapsular e a extracapsular convencional, né, da catarata, estão relacionados a um risco de progressão que o artigo menciona. Entretanto, por outro lado, a cirurgia moderna, né, de facoemulsificação conta, infelizmente, com uma literatura escassa e resultados que podem ser conflitantes. Não existe um consenso em termos científicos. E nós podemos observar que isso está relacionado à facoemulsificação gerar uma menor disrupção da barreira hematoaquosa e um menor grau de inflamação. Por isso que existe essa incerteza se há essa progressão que o artigo comenta. A metodologia do artigo foi relacionada a um estudo retrospectivo. TriNetX USA Collaborative Research Network, uma rede federada de pesquisa em saúde que a doutora Cleide comentou no início dessa apresentação. Conta com dados de diversas sortidas organizações de saúde. O estudo ele abrangeu o período do dia 19 de junho de 2004 até o período de 19 de junho de 2024, ou seja, 20 anos de estudo, e esse período foi selecionado porque justamente o artigo comenta que os cirurgiões passaram a fazer menos a técnica extracapsular e passaram a adotar a cirurgia moderna de facoemulsificação. E a Declaração de Helsinki também foi observada, que foi um dos documentos mais importantes da história da medicina. Basicamente foi escrito em 1964, passou por algumas revisões e basicamente fala sobre os princípios éticos envolvendo pesquisa com seres humanos. O grupo envolveu pacientes adultos acima de 18 anos, diabetes mellitus tipo 2, em qualquer estágio de retinopatia diabética não proliferativa, que podia ter a presença ou até mesmo a ausência de edema macular, no olho direito ou em ambos os olhos. Como critério de exclusão,
foram deixados de lado os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e os portadores de retinopatia falciforme. Motivo, a gente vai explicar em breve no segmento da reunião. A decisão de examinar os olhos direitos para análise primária foi tomada de maneira, digamos assim, aleatória. A corte consistiu em pacientes submetidos à cirurgia de catarata nuclear relacionada à idade, catarata cortical relacionada à idade também, e, além disso, envolveu formas combinadas dessa patologia. Foram excluídos pacientes com cirurgias complexas que apresentaram também hemorragia intraoperatória, algumas doenças como a ceratopatia bolhosa, né, fragmento de cristalino retido, bem como antecedente pessoal de retinopatia diabética proliferativa, panfotocoagulação, hemorragia vítrea, vitrectomias com endolaser e glaucoma secundário. Por outro lado, o grupo controle contou com pacientes que receberam serviços de oftalmologia, exames de oftalmologia ou um exame de retina voltados justamente para o contexto do diabetes, com qualquer estágio da retinopatia não proliferativa, com ou sem edema macular associado no olho direito ou ambos os olhos, e que nunca foram submetidos a uma cirurgia de catarata. A gente pode observar o Propensity Score Matching, que é a proporção 1 para 1, praticamente, com o intuito de propiciar um equilíbrio de características demográficas e clínicas basais entre o grupo estudado e o grupo controle. O TriNetX também adotou um algoritmo, digamos assim, ávido de pareamento pelo vizinho mais próximo, um caliper de 0.1 desvios padrão, combinado dos scores, com a intenção de randomizar a ordem de registro das matrizes. Falando assim, numa linguagem simples, é como se fosse uma tentativa de melhorar a comparação entre um grupo e outro, de maneira a gerar resultados mais fidedignos de pacientes com características que podem ter semelhança um com o outro. É basicamente isso que ele quis dizer. E as variáveis que eu acabei mencionando, que foram consideradas para o pareamento, podem envolver tanto a idade, a faixa etária no evento índice, raça, etnia, gênero, sexo, exposição à fumaça ambiental do tabaco, dependência de álcool, baixa renda, índice de massa corporal, né, obesidade, HB glicada, estágio da retinopatia diabética, nefropatia associada com diabetes, glaucoma primário de ângulo aberto, IVTs envolvendo vários anti-VEGFs, como o Eylea, Lucentis, Avastin, Vabismo, etc. E também a dislipidemia e oclusão da retina. Como outcome analysis, nós podemos observar que teve uma análise de tempo até o evento acontecer. Isso esteve relacionado com o fato de propiciar uma avaliação do risco de desenvolvimento de basicamente 4 desfechos clínicos indicativos de retinopatia diabética proliferativa e suas complicações. O primeiro deles é a retinopatia diabética proliferativa com ou sem edema macular associado. E o importante é observar que nesse primeiro grupo não podia ter descolamento tracional, nem o descolamento tracional combinado com regmatogênico, não podia ter hemorragia vítrea do olho direito ou ambos os olhos. O segundo grupo contou com uma hemorragia vítrea do olho direito ou ambos os olhos. O terceiro, por sua vez, contou com descolamento de retina tracional ou combinado com regmatogênico do direito ou ambos os olhos. E o quarto grupo é um grupo composto que pode envolver características dos grupos anteriores, combinadas umas com as outras. Nós temos um cálculo do RR, né, razão de risco, com intervalo de confiança de 95%. Isso acabou gerando funções de incidência cumulativa do desfecho composto pela abordagem de Kaplan-Meier.
que determinou as diferenças médias padronizadas para cada ponto no tempo. Isso esteve relacionado com a avaliação das análises para garantir uma melhor comparabilidade, né? Como eu tinha comentado anteriormente, e acabou considerando um valor de diferença média padronizada menor que 0,1, que foi considerado como equilibrado aceitavelmente, e ademais contou com um nível alfa de 0,05 significativo. O Sensitivity Analysis, por sua vez, teve a finalidade de levar em consideração a incapacidade de gerar uma correspondência entre as cortes com relação à duração do próprio diabetes. E foi realizada uma análise de sensibilidade idêntica à análise primária. A gente teve como exceção o fato de que ambas as cortes precisavam ter a presença do diabetes mellitus tipo 2 por pelo menos 5 anos. É o período que eles acabaram considerando no estudo. E foi replicada a análise primária nos olhos esquerdos, como a doutora Cleide comentou no início da apresentação, com o intuito de validar os achados do olho direito. Até porque não se espera que o risco de progressão da retinopatia após a cirurgia de catarata seja diferente, né, seja divergente pela lateralidade entre um olho e outro. Então foi optado por essa metodologia. Como resultado, nós tivemos alguns números interessantes. O estudo CORT envolveu aproximadamente 3.700. O controle CORT envolveu 44 mil, aproximadamente. Após o uso do score matching, que eu tinha comentado no slide anterior, a gente ficou com 3.589 em cada grupo. E o grupo do estudo envolveu uma faixa etária aproximada de 67 anos, com SD de 8,8 anos. A gente contou com aproximadamente 1.600 homens, que representou 44%, 1.950 mulheres, representando 54% desse grupo, e uma hemoglobina glicada de 8,05. Por outro lado, o grupo controle contou com uma faixa etária de 67,8 anos, com SD de 11,1 anos, 1.550 homens, representando 43%, e 2.010 mulheres, representando 56%. A hemoglobina glicada foi de 8, um SD de 1,99. A etnia branca esteve presente em 55% de ambos os grupos. Análise primária, nós podemos observar essa tabela com alguns resultados eminentes. Nós podemos observar que a primeira, a segunda e a quarta linha não contiveram a unidade, ou seja, tem significância estatística. Por outro lado, a terceira linha, que corresponde ao outcomes do descolamento tracional ou o descolamento tracional mais regmatogênico, envolveu a unidade, ou seja, ele não é significativamente não é relevante, não tem significância estatística. E o hazard ratio foi maior que 1 na primeira, segunda e quarta linhas, respeitando o p-value de 5. No olho direito, nós podemos observar também esse gráfico abordando a incidência cumulativa. A incidência cumulativa, representando a linha azul como a cirurgia de catarata e a linha vermelha como a ausência da cirurgia de catarata, nós podemos observar um aumento proporcional ao longo do tempo, né, de incidência cumulativa, sugerindo que a cirurgia de catarata pode propiciar a evolução da retinopatia não proliferativa para a proliferativa, adotando as metodologias mencionadas anteriormente. Esse gráfico, que foi uma análise primária em diabéticos tipo 2 por mais de 5 anos, contou com alguns achados que podem ser semelhantes à tabela anterior. Primeira, segunda e quarta linhas
não contiveram a unidade, ou seja, tem significância estatística. Porém, a terceira linha, que corresponde ao DRT, e o DRT associado ao regmatogênico, conteve a unidade nesse intervalo. Então, ele não é significante estatisticamente falando. Nós podemos também observar um hazard ratio maior do que 1 em todas as linhas que não contiveram a unidade. O olho esquerdo, nós podemos observar também uma semelhança de achados nesse sentido, né? A terceira linha também não teve significância. Primeira, segunda e quarta linhas tiveram significância, um hazard ratio também maior que 1. E a gente pode observar que tanto o PDR quanto o HV, até o grupo composto, esteve associado nessa análise estatística. A incidência acumulativa também esteve presente no olho esquerdo. Nós tivemos essa tabela contando com a proporção de incidência acumulativa, comparando a linha azul, que representou a presença da cirurgia de catarata, com a linha vermelha, que representou a ausência da cirurgia de catarata. Essa proporção ao longo do tempo também fala a favor de que a cirurgia de catarata, assim como no olho direito, no olho esquerdo nós também podemos ter um sinal, uma conclusão sugestiva de que a cirurgia acaba propiciando a evolução do padrão não proliferativo para o padrão proliferativo. Como resultados, nós temos achados de que em todas as análises, pelo período de 1 ano, foi associado um risco elevado, né, de retinopatia diabética proliferativa, de hemorragia vítrea, e não houve diferença, como nós podemos observar nas tabelas anteriores, nos slides anteriores, não houve diferença em relação ao descolamento de retina tracional e ao descolamento tracional relacionado com o regmatogênico. Os mecanismos propostos para justificar esses achados foram alguns, apesar de não ter um consenso, uma ideia, assim, digamos, 100%, entre aspas, estabelecida na literatura. Um dos mecanismos propostos sugere que a cirurgia acaba promovendo prejuízo, uma lesão da barreira hematoaquosa, e isso acaba provocando um estado pró-inflamatório temporário, efêmero, local. Além disso, nós podemos observar que olhos diabéticos podem apresentar um flare no humor aquoso. E esse humor aquoso dos diabéticos pode conter mais VEGF 165, mais uma maior concentração de fator de crescimento de hepatócitos e uma menor concentração do fator de crescimento derivado do epitélio pigmentado da retina, que é um antiangiogênico. Algumas limitações foram mencionadas até pelos próprios autores desse estudo. É importante a gente observar que teve uma incapacidade de contabilizar as variáveis ausentes na base de dados, como a doutora Cleide comentou na introdução dessa apresentação. Nós tivemos ausência de dados inerentes à acuidade visual e também nós tivemos ausência de dados que mencionassem a experiência prévia do cirurgião, a duração da própria cirurgia, e foi tentado minimizar, ou seja, foi tentado mitigar esse viés, excluindo cirurgias complexas. É por isso que um dos critérios de exclusão foi deixar essas cirurgias mais complexas de lado. E foi constatado o recebimento desses anti-VEGFs, né? Eylea, Lucentis, Vabismo, etc. Mas não tivemos dados sobre o timing da aplicação dessas IVTs em relação à cirurgia. Então, esse é um viés que potencialmente é importante a gente ter em consideração na hora de ler esse artigo. Outra limitação é que esse standardized mean difference, menor que 0,1, foi uma tentativa de equilíbrio, né, para melhorar a análise mais fidedigna desse estudo. Entretanto, nós podemos observar que diferenças, mesmo pequenas, em variáveis de maior valor prognóstico entre as cortes, podem produzir vieses mesmo assim. E podem ter ocorrido os erros de classificação, né, do CID, erros de codificação,
E a análise separada por olho direito, olho esquerdo, pode ser menos robusta e menos eficiente, com maior risco de ter bias, de ter viés, em comparação com uma única análise envolvendo ambos os olhos. Isso não estava no estudo, mas foi mais uma observação pessoal minha. É importante a gente observar que estudos retrospectivos, no geral, são muito importantes, podem gerar um grande impacto na ciência oftalmológica, mas devem ser vistos com muita cautela, porque eles estão sujeitos a vários vieses, que podem ser de informação, viés de memória, seleção, podem ter fatores de confusão que não foram detectados, a temporalidade pode ser comprometida, porque não necessariamente a gente sabe, a gente tem a certeza de que um evento ocorreu antes e o desfecho ocorreu depois, tem esse viés, e pode não ser representativo de toda a população. Isso acaba comprometendo a validação externa do estudo e pode até impedir que alguns estudos cheguem à fase 3, à fase 4, do estudo científico como um todo. Os pontos positivos do estudo, a gente pode descartar, a gente pode destacar que, ao contrário dos estudos anteriores, esse artigo contou com um tamanho amostral importante, um tamanho amostral robusto, e teve uma abrangência, isso que eu achei bem bacana do estudo, teve uma abrangência relevante de fatores sistêmicos, por exemplo, a nefropatia diabética, fatores demográficos e também o âmbito ocular. Por exemplo, ele considerou a gravidade basal da retinopatia diabética não proliferativa. Então, foi um ponto bastante positivo desse estudo. Como conclusão, nós podemos observar que em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, em um ano, no período de um ano de cirurgia de catarata, pode haver a possibilidade de progressão do padrão não proliferativo para o padrão proliferativo. E não houve diferença com relação ao descolamento de retina tracional. E isso acaba destacando a importância da gente realizar o follow-up, um segmento adequado, de pertinho desses pacientes, depois que eles forem submetidos a uma cirurgia de catarata. A gente não pode ser leviano de só operar e dar alta para o paciente. A gente tem que continuar seguindo com um mapeamento de retina muito bem feito, pela possibilidade de progressão da doença. E então, eu queria agradecer pela atenção de todos, queria agradecer novamente pela atenção, pela dedicação da professora Cleide, e agora estamos abertos a um espaço de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos, desejo uma boa noite. Parabéns, Diogo, excelente apresentação, muito boa. Antes de pedir os comentários aí do Mauro e do Jorge, eu só quero responder aqui. O Matheus perguntou, no caso de se decidir fazer o anti-VEGF durante a cirurgia com a cirurgia de catarata, qual seria a preferência de realizar antes ou no ato intraoperatório? Eu acho que as duas possibilidades são válidas. A minha opção, se eu vou fazer, ao invés de fazer no dia antes, eu faço no intraoperatório, que já aproveito o ambiente antisséptico da cirurgia, faço quando ainda está com o viscoelástico, eu acabei de colocar a lente, daí faço a injeção e depois tiro o viscoelástico. Mas tem muita gente que faz antes, um dia antes, alguns dias antes, acho que não faz diferença nenhuma. E alguém quer comentar? Mauro, Jorge? Eu teria alguns comentários. Assim. O primeiro é que, como a gente falou, a gente tem tido a oportunidade de utilizar essas plataformas tal para ter muitos trabalhos retrospectivos usando banco de dados. E a gente tem alguns exemplos de como a gente tem que ter uma certa cautela com o que eles mostram. Então, um bom exemplo são esses artigos que falam da possível toxicidade da semaglutida. A gente, no fundo, não tem muita certeza, porque, em parte, todos esses estudos, apesar do grande número de pacientes, têm uma série de limitações. E eu acho particularmente, fico com o pé atrás, quando ele tem alguma conclusão que não vai exatamente de encontro o que a gente espera. Então, por exemplo,
eu esperaria que houvesse um aumento de descolamento de retina tracional, porque a gente está tirando a lente, o vítreo vai estar se mexendo mais. Se a chance dele ter uma atração um pouco maior, acho que é mais sensata do que não ter. Talvez a forma que é detectada, assim, em vez de se tem um novo descolamento tracional, se o descolamento tracional já é existente, se tem algum aumento. eh, Enfim, eu confesso que tenho um certo pé atrás com essa metodologia, em especial quando ela vai trazendo conclusões que nem sempre eu consigo entender por que que elas acontecem. Acho uma pena que eles não evoluíram a ocorrência de neovaso de íris. Eu acho que é uma complicação que ainda existe e é muito relevante nesses pacientes que a gente opera de catarata, mesmo pós-facoemulsificação. E, enfim, acho que é isso. Acho que, apesar. A gente fica com a impressão, é um pouco como terapia gênica, quer dizer, como genética. A gente imaginava que ia entender o código genético elucidaria 80% dos mistérios, e não é bem assim. E a oportunidade de fazer um trabalho com 1 milhão de pacientes também tinha uma expectativa, eu acho, maior do que o que a gente está vendo. É um instrumento muito interessante, mas tem que ter uma certa cautela com o que eles trazem. Excelente, é isso mesmo que eu acho que a gente tem que ficar atento. É muito bom chamar atenção para isso, porque a gente fica muito impressionado com uma casuística de 7.000 olhos, né? Mas nem sempre o resultado é o esperado. Alguém mais quer comentar, Jorge? Então, concordo com o Mauro, essa observação que, se a gente fizer um paralelo com semaglutida, que o estudo SUSTAIN 6, que era um estudo endocrinológico, e simplesmente eles mediram fatores como número de injeções nesses pacientes, se tinha hemorragia vítrea, se esses pacientes tinham tido fotocoagulação a laser, e baseado nesses números, eles chegaram a semaglutida talvez seja causador de uma piora da retinopatia diabética. E depois, é, isso gerou uma necessidade de um estudo mais detalhado, que parece que a grande mudança se deve não como a causa, mas a causa de você ter uma melhora rápida dos níveis glicêmicos, que isso já é bem estudado desde 1982, começaram os artigos falando da rápida melhora da glicemia com insulina. Quando você tem uma melhora rápida, você desencadeia como fator isquêmico que vai levar ao aumento de VEGF, e você tem uma piora inicial da retinopatia diabética quando você melhora a glicemia rápida. E isso foi levantado no artigo com milhares de pessoas, mas os indicadores e metodologia não era tão específica e pode gerar conclusões erradas. Quando você tem um banco de dados enorme como esse, certo? Cheio de variáveis, é difícil você realmente não ter um buyer grande. E fora que você fica pensando se a metodologia, qual o fator A, hemorragia vítrea, a, piora da número de fotocoagulação a laser, bom, tal. E se o fato de o olho contralateral não fez a catarata era o controle, que você ter tirado a catarata, você conseguiu um exame muito melhor desse paciente e identificar a piora com mais detalhes. Então, erro aí, mas também outro lado bom é você ter um banco de dados imenso e talvez, através da inteligência artificial, a gente consegue depurar mais esses dados e fazer melhores correlações e ter realmente achados científicos bem interessantes em largas populações, em dados de vida real. Mas tem que tomar cuidado, porque o raciocínio não pode ser muito simplista. Obrigado. Então, o último comentário rápido é que, apesar das restrições que eu estudo, eu concordo plenamente com as conclusões. Em pacientes diabéticos, tem o maior risco de complicações, e pré, intra e pós-operatório de catarata, a gente tem que ficar atento, porque as complicações vão ser mais frequentes. Tá ótimo, excelente. Obrigada, então, a vocês. Agora eu quero chamar o Hélio Primiano para coordenar o bloco cirúrgico. E
E acho que é o Bernardo Kestelman, né, Bernardo, que você que vai apresentar, que é nosso fellow. Oi, doutora, sou eu. É É isso isso aí. mesmo. Então, o Bernardo Vou pode colocar aqui. compartilhar. E eu chamo Posso então. tirar uma dúvida enquanto isso, doutora? Oi? Relacionada ao tema anterior, Diga. o quanto que vocês insistem no tratamento de edema em pacientes com catarata diabéticos, né? Então, vocês tentam zerar o edema antes de operar, vocês tentam o máximo possível, porque é muito recorrente, né? Os pacientes com edema terem catarata também. Às vezes a gente não consegue tratar totalmente antes de operar, enfim. Quanto que É, vocês... ele não estratifica nesse estudo, né? Mas a gente sabe que se o paciente já tiver edema, ele certamente vai ter uma piora, mesmo que a cirurgia seja completamente sem qualquer tipo de complicação. Então, sempre é importante tentar tratar de toda forma possível, da melhor forma possível, o edema antes da cirurgia. E ainda assim, quanto a fazer, mesmo depois de controlado o edema, vamos supor que tenha secado o edema, existe uma recomendação, não é uma coisa universal, mas de ainda assim associar ou um anti-VEGF ou um corticoide no intraoperatório, porque também tem estatística de pacientes que já tiveram edema e que têm o edema controlado e a recidiva é muito alta, é em torno de 20% depois de uma cirurgia, mesmo sem nenhuma complicação. Mas eu não acho uma contraindicação formal, assim, porque alguns pacientes, o fato de você operar a catarata e melhorar a visão vai facilitar o controle do edema. Então, fez uma das injeções, o paciente não continua com um pouco de edema, eu não vejo problema em fazer a cirurgia de catarata na vigência de um certo edema macular. E na cirurgia faz uma injeção associada. Eu Concordo sempre com o procuro Mauro, começar o máximo possível antes. eu concordo plenamente com o Mauro. Eu vejo a cirurgia de catarata um fator positivo no nosso tratamento da retinopatia diabética, porque se o paciente tem catarata, dificulta você ver detalhes e ter uma boa visibilização do fundo de olhos, o CT, retinografia, tudo fica mais difícil. Então, eu não tenho nenhum problema em o paciente estar tratando de macular diabético e fazer uma cirurgia de catarata, que eu também espero que possa ter uma piora, a reação inflamatória pode acontecer, mas a gente vai continuar tratando e esse paciente, teoricamente, vai melhorar, a maioria melhora, mas você tem uma visibilização muito melhor, então facilita o controle. Nos casos em que tem uma dificuldade de avaliação, principalmente de OCT, daí eu acho que não tem muita escolha, mas enfim. Então é isso. Tá bom. Bernardo, pode ir. Hélio, você está por aí? Tô sim. Vamos, o Bernardo vai dar continuidade, Faça o então. bastão, então. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Bernardo, fui preceptor em 2023, né? E o Pimentel, o professor Pimentel, pediu para eu apresentar o caso cirúrgico de hoje. E aí, o caso, o caso cirúrgico é de um homem de 52 anos, tá? Sem antecedente oftalmológico e pessoal significativo. Ele referia cerca de 2 meses de baixa visual, ele era 20/25 no olho direito, conta dedos no olho esquerdo, e tinha uma catarata simétrica nuclear de uma cruz pequena em ambos os olhos, tá? E aí esse é o aspecto, é uma foto já do início da cirurgia, mas é a melhor foto que eu consegui, não tinha uma retinografia prévia, tá? Então esse paciente tinha esses PVRs bem no polo posterior e não pegou aqui, mas na cirurgia vai dar para entender, ele tinha uma rotura única, bem temporal, assim, periférica temporal em ferradura, tá? E aí, com um caso desses, queria fazer algumas perguntas. Se sempre, num caso que tem PVR, mesmo que o PVR seja posterior, associaria uma faixa? Em relação a tamponante, se tendo PVR, vocês já pensariam em usar gás ou óleo, ou não usar gás e partir direto para o óleo? Sempre associar uma faco, nos pacientes, ele tem 52 anos com uma catarata pequena. Se usa algum corante para auxiliar no manejo, na retirada do PVR, e se retirariam a membrana limitante também da mácula. Aí depois eu mostro o vídeo, não sei. O que você acha, professor? Concordo, vamos discutir, acho que vamos discutir o planejamento cirúrgico disso, quando você encontra esse tipo de paciente. Mauro, Jorge, quem quer Em começar? relação. A primeira coisa que chama atenção é o tanto de PVR
por 2 meses de história. Assim. Eu chutaria que esse paciente tem um descolar, rotura, com certeza, e mesmo descolamento há mais tempo. É difícil ver tanto PVR com 2 meses de história. Eu, a priori, se o PVR só que a gente tem aqui na região posterior, acho que daria para não associar. A rotura é superior, não é isso? É temporal, professor, bem temporal. Acho que daria para não associar a faixa, fazer só a vitrectomia. Obviamente depende do andamento da cirúrgica, mas acho que dá para fazer só com gás, e aí não associaria a faco. Ah, eu acho que em geral dá para tirar o PVR sem o corante, acho que não tem necessidade. E a limitante interna, eu não sei, depende um pouco, mas eu imagino que na cirurgia, quer dizer, está tão embrulhada essa fóvea que eu acho que na hora que tirar a membrana, a limitante interna vem junto. Uma outra coisa que chama atenção, o paciente tem 50 anos, ele tem ah, alguns prognósticos ruins, assim, para uma recidiva, para um novo PVR, que é a idade e esse tanto de PVR. Mas olhando assim, acho que daria para fazer sem a faixa e só com gás, numa primeira tentativa. A presença da estrela de PVR exclusivamente na região mais posterior dessa margem à discussão, né, Mauro? Apesar de É, muitos pacientes que têm PVR, quando não é, vem um pouquinho mais para anterior, o uso da faixa acaba sendo muito frequente pelos cirurgiões, mas eu concordo com você, quando ele é bem posterior, você pode até lançar a mão de não colocar a faixa, né? Uma outra dúvida, desculpa, em especial passando embaixo do disco, se não tem um PVR subretiniano, sabe, quase horizontal, tem uma linha esbranquiçada. Eu acho que é só dobra mesmo, professor. Tá. Pelos PVRs ali, faz meio que uma dobra ali, mas não é PVR sub, não. No vídeo vai dar para ver. E a associação da FACO, né, Mauro? Eu acho que quando o PVR é mais anterior, ele é mais, tá mais indicado, né, do que um PVR mais posterior, para você trabalhar mais a base vítrea. Apesar da ruptura, a gente não está vendo a ruptura aí, mas para você trabalhar mais a base, pode ser uma indicação para se fazer a FACO, né? Jorge, quer fazer algum comentário? Fica à Então, vontade. o que eu faria num paciente desse? Eu tiraria cristalino, porque apesar de ele pode estar com cristalino muito pouco opacificado, mas se eu demorar muito na cirurgia, se essa catarata vai vir bem, então pós-operatório eu posso precisar reoperar e já está com essa catarata, então eu tiraria a catarata. Usaria corante, porque se eu precisar achar que é necessário fazer o peeling de limitante, eu já tinha corado, então só me facilitar, não que seja obrigatório e nem faço peeling em todo mundo, porque fazer peeling em paciente descolado às vezes é bem difícil e perigoso, então só se eu achasse que ficou engruvinhado mesmo depois que eu tirar a membrana. E prefiro sempre o gás em relação a óleo. Tudo depende de como é que vai terminar isso aí. Parece que eu tenho três estrelas, certo? Formando um triângulo, e que aquela impressão que a gente tem ali, que foi dito que era uma dobra, não é um PVR subretiniano. Então, se eu conseguir tirar esse PVR, limpar tudo, fase tudo, geralmente eu uso gás e não uso faixa. Não acho um polo posterior que tem necessidade nenhuma de botar uma faixa. Mas basicamente isso. Acho que a discussão aí sobre o peeling da membrana, hoje a gente tem uma discussão extensa, né, sobre fazer ou não fazer, mas nos casos que você tem um componente tracional envolvido, principalmente como esse, que você está envolvendo a mácula, acho que uma remoção da tração e talvez da limitante, acho que teria uma indicação um pouquinho mais de força para a indicação do peeling, né? Eu também sou um pouquinho conservador, mas num caso como esse, que a mácula está envolvida e tem uma tração bem na região macular mesmo, talvez o peeling de limitante tenha um pouquinho mais de espaço, né? Eu confesso que eu pensaria em Mauro fazer bem o peeling. lembrou, quando você tem umas membranas tipo essa, quando você vai remover a membrana, parte da limitante já vem junto e facilita muito tirar.
Às vezes você tirou a membrana, a ruptura que você ficou na limitante já fica é, uma abazinha que você já tira fácil. Então, às vezes, a membrana no polo posterior já facilita. E, como eu te disse, se eu tirar a membrana e achei que está engruvinhado ainda, que tem alguma tração, aí eu vou para tirar a limitante e tento tirar mais amplo, de arcada a arcada. Não fico só no centro, não, já que eu achei que tinha alguma componente tracional que existente. Sim, Geralmente também conservador, mas na necessidade para a melhora do paciente, a gente faz. isso aí. Acho que alguém mais quer fazer algum comentário? Pedro? Bom, vamos dar seguimento então, Bernardo? Vou mostrar o vídeo, o que eu fiz, o que eu escolhi, e depois a gente discute que poderia ser diferente ou não. É, então, na cirurgia eu optei por não fazer a cirurgia de catarata. Era um cristalino razoavelmente transparente. Achei que dava para preservar, por ser um PVR mais posterior, não ia ter tanta manipulação, tá? Então, achei melhor preservar, o cristalino. E não passei a faixa também, tá? Também pelo mesmo motivo, PVR mais posterior, achei melhor não passar nesse primeiro momento, se for necessário passar depois. Então, começa fazendo a vitrectomia do core, testa o descolamento do vítreo, e aqui começam as manobras para retirada do PVR. E aí eu utilizo uma pinça que tem um dente que ajuda um pouco na tentativa de achar um plano para conseguir tirar esse PVR, né? É uma situação bem difícil, a gente tem medo de, quando sempre que tira PVR, de fazer uma pequena rotura da retina na região, e ali por ser bem na mácula ia ser uma coisa um pouco catastrófica, né? Então, eu começo tentando mobilizar ali, eu coloco uma gotinha de perfluor para tentar fazer uma leve contrapressão ali e ver se me ajuda, né, na estabilidade da retina ali, e vou conseguindo criar um pequeno plano naquela região mais foveal ali. Não consigo tanto, e aí tento usar o corante. Eu optei por usar nesse momento que eu achei que estava difícil de identificar a região. Esses PVRs mais nasais, a luz acabou ficando um pouquinho estourada na hora da saída propriamente dita, então ali saiu o primeiro PVR e aqui vai sair o outro PVR nasal, que era menos intenso, vamos dizer assim. E aí ele sai um pouquinho dessa fibrose nessa hora. Se olhar bem, dá para reparar que sai um pequeno filete ali. Eu acho que o perfluor me ajudou um pouquinho nesse momento, na mobilização, mas eu não consegui retirar totalmente essa parte foveal. E aí eu opto por encher o olho de perfluor, primeiro para ver como é que fica aquela região mais nasal e para já fazer a base, né? Então a gente vê que começa a sair um pouco do líquido subretiniano ali dessa rotura temporal, que vocês vão conseguir ver bem ali, a rotura. Eu aspiro um pouco do líquido para reduzir a região do descolamento e me ajudar na mobilização da base. E aí parto para fazer propriamente a base. É, Aí lembrando de trocar a mão, né? O paciente permaneceu fáscico, então tomar esse cuidado nessa hora. E aí eu retiro o perfluor e parto propriamente de novo para essa mobilização desse PVR foveal. É, e aí com bastante cuidado. O vídeo está acelerado e a gente vê que é um momento que você precisa ter paciência, né? Nem sempre você consegue tirar de primeira, então você tem que ter bastante paciência para ir delaminando e levantando. Então você vê que ali já parece que levantou um pouquinho aquela prega, e agora a gente vai começar a ver a fóvea ali embaixo, que estava bem escondida pelo PVR. E eu até mudo. Primeiro eu pego de uma forma, com esse dentinho para baixo, para ver se eu consigo melhor. Depois eu viro a pinça para tentar ter uma pega melhor. E com a retina móvel é ainda mais difícil, né? É quase tirar uma limitante com a retina descolada, como foi dito na discussão antes, não é uma tarefa fácil. E ali vai surgindo, a gente vai vendo ali um pouquinho da fóvea e com bastante cuidado para não causar nenhuma rotura, né? Por estar perto da fóvea. E eu utilizo um pouco a iluminação, às vezes como um contrapeso também, para me ajudar, a segurar um pouco a retina.
Então, faço um pouco de movimento para cada lado, sinto um pouco como é que a retina está se comportando, e ali ele saiu, o PVR ali, flutuando ali no vítreo. Nesse momento, eu opto por colocar mais perfluor, porque eu queria ver como que se comportava a retina sob perfluor, e eu achei que ficou um aspecto muito bom. Assim, a região nasal ali já não tinha tanto engruvinhado, dá para ver que não tem aquele PVR sub, né? Mesmo a região foveal agora, depois da troca, o aspecto eu achei que ficou muito bom. Eu faço laser na rotura, né? Nessa rotura única e bem temporal. E esse é o aspecto final aí, dá para ver que a fóvea tem um... Achei que ficou com um aspecto bom, né? E para finalizar, eu deixo com óleo de silicone, tá? Esse é o final, né? A mácula, no retinografia e o OCT. Eu acabei optando pelo óleo, por uma conversa com o paciente, então ele era um paciente um pouco simples e ele não ia ter condições de pagar outra cirurgia de forma tão rápida. Ele acabou ficando com medo do risco de descolamento, ele já tinha feito um PVR e aí acabou optando por colocar o óleo de forma mais segura, mas eu aceito as críticas aqui. Aí, era isso, professor. Muito bom. O Mauro quer comentar sobre tamponante, sobre o uso de pacientes que têm recorrência de PVR, se alguém usa algum, se tem alguém de vocês que usa algum medicamento no intraoperatório quando você tem recidiva de PVR, acho que cabe esse tipo de discussão, né? Eu acho que é ok, a justificativa para usar. A cirurgia foi muito bonita, tal, assim, não tenho nenhuma ressalva. Ah, acho que a escolha do óleo, todos falamos a mesma coisa, enfim, depende um pouco de como transcorre. E, a verdade, a gente precisa conversar com o paciente para saber quais são as condições de fazer a posição, de ter uma nova cirurgia se houver um desfecho ruim, ou possibilidade de fazer uma outra cirurgia se tiver um desfecho bom também. Enfim, uma boa parte, no fundo, é um acordo junto ao paciente, não tem um jeito mais certo ou menos certo de se fazer. Achei boa, dada a justificativa, a utilização do óleo de silicone. Ah, eu acho que, na verdade, eu tinha alguma coisa para falar, mas esqueci. Não, você que se perguntou, Elinho, sobre... eu não tenho usado essas medicações, metrotexate, por exemplo, para tentar diminuir a chance de ter um novo PVR. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi como o PVR era muito aderido. Que, de novo, a gente não vê tanto assim pacientes que têm 2 meses de história. Ele não tinha nenhuma história de inflamação, alguma coisa que justificasse um PVR assim menos típico? Professor, no exame não tinha nada fora do comum para um descolamento. Ele era um paciente mais simples, então eu também não sei até que ponto que ele só reparou essa baixa acuidade unilateral depois de um certo tempo já, e aí a história pode ter mais tempo do que ele achou, né? Ele demorou para reparar a baixa de visão, talvez. Jorge, quer fazer algum comentário? Então, provavelmente esse paciente tem muito mais tempo do que 2 meses. Esse PVR é bastante maturo, por isso está tão aderido. Você vê realmente uma fibrose, não é bem espesso o PVR na mácula. Com relação à história do óleo, óleo não previne PVR, simplesmente vai talvez até piore, porque teoricamente você acumula as células na parte mais inferior e óleo de silicone até induz mais PVR do que você não usar. A cirurgia saiu linda, maravilhosa. Eu optaria por gás. Eu uso óleo em situações que eu converso com o paciente, aqueles que geralmente é olho único, porque precisa do olho para uma boa visualização pós-operatória. O gás vai deixar ele um tempo sem enxergar, ou porque precisa voar, ou porque não consegue manter a cabeça, ou por a situação no final da cirurgia, está com múltiplos rasgões e a estabilização com óleo vai favorecer, ou é recidiva já de cirurgia e precisa de um tempo mais estável com óleo. E uso metroxato, já acho que tem uns 15 pacientes que já usei. Não uso na cirurgia primária, geralmente uso
Na segunda recidiva, ou seja, se esse paciente tivesse a recidivar, na próxima cirurgia eu sugeriria a ele a fazer, faço por 2 meses, que é o ciclo, uma injeção por semana, posso fazer intraóleo também, e uso em torno de 300 microgramas de metrexato diluído. Então, mas a cirurgia ficou linda, muito bom mesmo. Trabalho maravilhoso. Parabéns. É isso aí, acho que o paciente com uma ruptura única, que você removeu bastante PVR, talvez a indicação daquele que colabora bem fosse o gás mesmo, mas essa conversa, até pacientes que às vezes moram em regiões mais altas, né, o uso de óleo de silicone acaba sendo um componente alternativo, né? Mas está ótimo. Alguém mais quer fazer algum tipo de consideração? Então, acho que a gente finaliza por aqui. Bernardo, Era isso. Obrigado, parabéns. professor. Está ótimo, viu? A cirurgia foi muito bem conduzida. Parabéns. Queria agradecer a todo mundo aí. Cleide, quer fazer os agradecimentos? Não, Fica à não. vontade. Obrigada a você, obrigada ao pessoal que apresentou, a Lorena, o caso, Fernanda Suzana, a imagem, o Bernardo Kesterman, o caso, e o Diogo Fukuda, o artigo. Agradecer a você, Hélio, e ao pessoal que comentou, o Mauro, o Jorge, o Eduardo, que já saiu. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. E um abraço, até a próxima. Obrigado quem vai assistir pelo Retina no YouTube. E até a próxima, semana que vem, estamos de volta. Obrigado. Até semana que vem. Olá, boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.